Poxa, eu jurava que eu tinha olhado no relógio e ainda faltava um tempinho para eu completar meu pensamento. Eu olhei no relógio e falei, deixa eu olhar pra eu avisar a professora quando faltar um minuto. Aí eu esqueci. Me cortou no meio do raciocínio. Deixa eu esperar todo mundo entrar aqui para eu continuar. Eu tinha olhado e ainda faltava algum tempinho. Eu pensei, eu devo ter olhado errado. Então, como eu estava dizendo, se os pais de um adolescente forem conversar com você, psicólogo, e se queixar dessa rebeldia, de como tá difícil, o filho tá revoltado, tá, tá estranho, era uma criança tão boazinha e agora tá um filho tão revoltado, o que que aconteceu, o que que a gente fez de errado? Olha, vocês têm que acalmar esse pai e essa mãe e dizer, a rebeldia é comum na adolescência. É uma maneira comum de se manifestar as dúvidas, os questionamentos que estão dentro dele. Então, ele está passando por um período de adaptação, por um período de desenvolvimento de identidade. Então, a forma dele se manifestar sendo rebelde, inclusive, é mais saudável do que aquele que se fecha, aquele que não quer conversar. Esse é mais desesperador, né? Não que a gente vai dizer isso para o pai que o filho se fechou, para ele a gente vai falar diferente, né? Então a gente tem que falar para esse pai, para essa mãe. Então não é que ele vai ter que aceitar, ser passivo, ser um pai permissivo. Nossa, então tadinho, ele está passando por uma crise, vamos deixar ele rebeldinho. Não, não é isso que a gente está falando, não, de passar a mão na cabeça, não. Mas é que aceitando-se que está em crise, fica mais fácil. Assim como, vou fazer uma analogia. Eu conheci um jovem que é super doce, super carinhoso com os pais, comunicativo, e ele passou por um processo de depressão muito forte. E durante o tratamento, ele estava tomando os medicamentos para depressão, ele ficou apático demais, a ponto de ter um embotamento afetivo. O que é embotamento afetivo? Ele não sentia nada, a ponto dele falar assim: não sinto nada por ninguém, não sinto nada pela minha avó, não sinto nada por ninguém. Aí a família veio conversar comigo, nossa, mas ele era tão amoroso, tão carinhoso, o que aconteceu? E aí às vezes a família fica com raiva, o que é isso? Larga de ser frio. Ai, Jesus. Aí eu falei, não é a pessoa, não é ele, é a doença que está falando. Não é ele. Quando ele sarar, quando ele melhorar, isso vai voltar. A personalidade dele ainda está ali, mas a doença está falando um pouco mais alto. Então, o nosso papel a analogia que eu estou fazendo, e quando a gente for falar com os pais de um adolescente, é dizer que a criança que eles conhecem ainda está ali, mas é uma criança que está em fase de transformação. E que a forma como fosse lidar com esse adolescente pode mandar ele para longe ou pode trazer ele para perto. Eu posso fazer com que ele se sinta acolhido ou eu posso expelir esse adolescente de casa. Ele não vai querer ficar perto de uma mãe, de um pai chato que fica falando que ele está muito rebelde, que ele está muito bocudo, respondão. Ele não vai querer conversar com essa mãe, com esse pai. Então, vamos acolher, vamos conversar, ter diálogo, porque a criança, gente, quando a gente fala cala a boca porque eu estou mandando, a criança obedece até certa idade. Depois ela não vai obedecer mais não, depois ela vai querer argumentar. Então, se o pai teve essa atitude quando ele era criança, na adolescência vai ser mais difícil de conversar. Porque ele não vai calar a boca, ele vai querer argumentar. Entenderam essa questão? De adolescência, portanto, a rebeldia pode ser vista como algo saudável. Nesse sentido, então tá bom. Aí a questão 14 fala do desenvolvimento da moral, que a gente discutiu sobre o caso do dilema de Reis. E aí essa também foi mamão com mel, foi presente para todo mundo. Quem foi que desenvolveu os níveis do desenvolvimento moral? Aí tem um monte de nome aqui, nada a ver, e o Lawrence Kober. Essa aqui não foi presente? Foi presente.
Foi, Mas mas também a senhora fez um pega aí na letra A, hein? Você achou que a letra A foi pega? só por causa da Sim, escrita. Quase que erra. isso quase que erra. No caso, ficaria em 50%. Porque lá Gente, no livro, ele não coloca o Lawrence, ele fala mais só do sobrenome, do Colbert. Se a gente Mas o for olhar lá no livro. sobrenome tá errado. É hã? Kohlenberg. Sim, mas aí a gente dá um pequinho. Caso do N aí, do Só mais, se, um pouco A do N. gente se ler Troca rápido, do H, responder troca do H. rápido, termina logo, Se você você bate tiver o olho no Colbert. Só que depois, Isso. opa, tem algo errado. Aí você, Uhum. pera, qual que é o nome certo? Aí é nessa hora que a gente vai no Google para saber qual que é o certo. Ah, tá bom. Não foi intenção de fazer pega também, não, porque o Kohlenberg existe. Mas, se vocês acharam que foi um pega, desculpa. Porque o nome dele correto é Kohlberg. Tem no livro, Cleciane, não tem não? Lawrence Kohlberg? Não, só tem no início ele coloca o Lawrence. Aí depois ele só fala Colbert. Ele não fala. Mas no início, no livro, tem o nome dele, né? Lawrence Kohlberg, tá lá. Isso, sim. Vamos ver se essa aqui vai dar polêmica. Eu acho que essa aqui que é o problema de uma das reclamações que a Valéria me disse que teve. Alguém falou, professora, parece que essa questão aqui está errada. Vamos conversar sobre ela. Cadê a Valéria? Ela saiu de novo ou ela está aqui? Estou aqui, professora. Então tá bom. Foi essa aqui, não foi? Do álcool? A própria. Então bora lá. Os jovens estão iniciando o uso de bebidas alcoólicas cada vez mais cedo, portanto, é preciso desenvolver estratégias para lidar com esse problema, apesar de que a gente não pode ter ilusão que eles vão deixar de beber. É necessário informar as consequências da bebida, aumentar a consciência, adotar atitudes que promovam a saúde e reduzam os riscos. Quais são as atitudes coerentes com a perspectiva de redução de danos? Política de redução de danos. 1. Aumentar o intervalo entre uma dose e outra e alternar bebida alcoólica com bebida sem álcool. Tá certo ou tá errada? Tá certa. Tá certa? Alguém não concorda? Nós não estamos falando mais de adolescente, tá? Nós estamos falando de jovem. Oi, Fabiana. Eu fiquei meio em dúvida nessa, porque, ao meu ver, não tinha que beber de forma alguma. Como assim não Na beber minha de... cabeça era uma pessoa que já estava passando. Na minha cabeça já era uma pessoa que estava passando por um tipo de um tratamento para não, sei lá, ele era uma pessoa alcoólatra. Ah, tá. Você E pensou que a aí gente estava falando de alcoolismo. sim, Não, a gente está falando de estratégias para redução de danos em caso, se, por exemplo, a segunda, obviamente está clara, se beber não dirija, é uma campanha Professora, que todo mundo sabe que existe. Oi, quem me chama? eu, Amanda. E eu foi por causa disso, ser intolerante em qualquer situação com o consumo de bebida alcoólica. Porque no caso de políticas de redução de danos, você não vai tentar tirar a bebida da pessoa, né? Você vai tentar fazer uma maneira com que ela não chegue ao vício extremo, porque ela não quer desistir da bebida. Então, eu não achei que ser intolerante a qualquer situação fosse certo. No enunciado, Inclusive, Amanda, é essa questão aí que está errada. então eu imaginei que seria errada. A gente Eu botei 3 errada. A 3 está errada, vocês têm razão. Assim, professora, eu imaginei assim, dá para morrer, mas dá para morrer de forma mais consciente. Quem que falou isso? A Luzia. Sim. Meu Deus do céu. Em relação a essa 3, quando eu mandei mensagem para a senhora, o meu único problema com ela era com a palavra intolerante.
Porque Intolerante, sempre que a eu minha penso em também. intolerância, eu penso em intolerância política, intolerância religiosa, é uma coisa extrema, é uma coisa que leva a atitudes agressivas, que ofende, que mexe com o psicológico da outra pessoa. Então, se tivesse colocado, por exemplo, tratar com seriedade todas as situações que envolvem o consumo de bebida alcoólica, eu teria marcado como verdadeira. Eu só não concordo com a palavra interessante, ou intolerante. Intolerante. Nossa, Intolerante. Também não. Eu acho que mais do que intolerante está errado, eu acho que o em qualquer situação está errado. Quer dizer que um jovem não pode tomar um vinho em casa, ele nem vai dirigir. É verdade. Professor, também tem isso. Oi, quem falou, professora? eu, Oi. Danilo, acho que uma das coisas que eu pensei nessa questão, os jovens estão iniciando o uso de bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Você falou, não são adolescentes, são Não, jovens, mas nessa frase dá parecer que são mais cedo, mais jovem do que o que seria permitido tecnicamente por lei, né? aí por Aí isso você colocou que é intolerante em qualquer situação. eu acho que eu marquei como errado. Não sei, não lembro. Acho que foi essa, 3. Justamente por isso, porque, tipo, a gente não tá falando de pessoas que podem beber, mas que bebem em excesso. Mas idades em que não deveria haver isso, né? Que por lei é proibido, né? Exato. Então, eu tinha colocado o gabarito, como o gabarito da prova, que todas as alternativas estão corretas. E de acordo com a discussão que eu estou tendo com vocês, e estou chegando à conclusão que vocês estão certos, a número 3 não está correta, ela não é um consenso por causa da palavra intolerante, por causa da palavra em qualquer situação. Então, se a número 3 não está correta, não é a letra A que é o gabarito certo, é a letra D que é o gabarito certo. Valéria, nesse caso, se eu for lá na prova e alterar o gabarito, aí já altera a nota automaticamente, não é isso? Para quem marcou a D, recebe a nota. Sim. Ok. Então, eu vou fazer isso ao invés de anotar nome e arrumar a pontuação. Beleza? Eu queria ler para vocês que eu, procurando algumas políticas de redução de danos, já existe um artigo nessa política que fala que os bares devem se preocupar com a relação do consumo de bebidas alcoólicas e oferecer água para quem está bebendo, de forma até gratuita. E para as pessoas beberem água, porque as pessoas que consomem álcool, elas precisam se hidratar e a água atenua o efeito da bebida. Então, já existe essa ideia de transformar isso em projeto de lei, né? Para oferecer água para quem tiver... Na Europa já tem isso, né, professora? Na Europa Exato. já tem muito lugar que acontece isso. E aí, na Europa, é engraçado que eles perguntam se a gente quer água da casa. Quando a gente fala que quer água da casa, eles dão água da torneira. E não é tratado igual a nossa, né? Não, e aí eles não cobram. Mas se a gente quiser água mineral, aí a gente paga pela garrafinha. Eu não quis água da casa, não. Pensei, sei lá de onde que eles vão pegar essa água. Eu quis, me deu uma dor de barriga sem tamanho. Aí, eu fiquei com muito medo. 16. Na idade adulta, a gente pode considerar maduro quem? A, é totalmente instável? Não. Letra B, quem já sabe distinguir quando está indefeso, à disposição de forças externas e quando não está, e quando tem, ao menos em parte, controle das circunstâncias da vida? Sim, essa é a alternativa correta. Porque a C é, o indivíduo é incapaz de cuidar de si mesmo, então ele não é adulto. E letra D, ele é incapaz de enfrentar a adversidade, então ele não é adulto. Então, na 16 é a letra B, ok? 17, o tabagismo é considerado pela OMS a principal causa de morte evitável em todo o mundo, copiado letra por letra do nosso livro. Por causa disso, os adultos jovens são mais propensos a fumar que qualquer outro grupo etário, sim.
2, deixar de fumar reduz o risco de doença cardíaca, de câncer, de AVC. Sim, as duas estão corretas. Copiadas as frases assim, Ctrl+C, Ctrl+V do nosso livro. Ok? 18. Talvez agora a gente tenha uma discussãozinha também. Os dados estatísticos a respeito de atendimento ambulatorial em hospital considera, a respeito das DSTs, revelam um aumento significativo de jovens na faixa de 13 a 16 anos. Então, a gente tem que pensar que para prevenção de DST, quais são as maiores probabilidades de atingir dimensão afetiva e cognitiva dos jovens? A. Palestras nas escolas com profissionais de saúde que utilizem linguagem simples e direta. Tá certo, mas isso já existe. E está atingindo o objetivo? Não completamente. B. Distribuição de folhetos atraentes sobre cuidado básico de prevenção. Não funciona. Adolescente não vai ler folheto na era da internet. C. Preparação dos professores nas escolas para a realização de campanha em parceria? Pode até dar certo, mas vamos ver as outras. D. Contato com a associação de moradores para divulgar cartazes. Não existe cartaz que chama atenção mais do que a letra E, que é a letra correta. Criação de grupos nos quais se discuta aberta e francamente sobre a sexualidade. Então, essa é a resposta correta. Por quê? Porque a gente está tentando atingir a dimensão afetiva. Então, um cartaz, um folheto, uma palestra não atinge dimensão afetiva, geralmente atinge só o cognitivo. Então, a letra E seria a melhor opção. Concordam? Sim, eu lembrei de quando você estava comentando sobre o que você fazia nas escolas, que você sentava lá com as meninas e conversava sobre anticoncepcional, absorvente, essas coisinhas assim. Bonitinho E a única coisa que se tem uma fala, né? Você tá lá com a pessoa, então cria uma afetividade, você tá junto. O elo de confiança é estabelecido. Eu lembrei da senhora fazendo isso também. Eu falei assim, vou marcar essa. Se não for essa, ela tá fazendo errado. Não, mas é exatamente essa alternativa que mais surte efeito. Porque palestra já tem, documentários já existem, programas do governo nos postos de saúde, já existem muitas dessas alternativas em andamento. E mesmo assim não está surtindo tanto efeito, o efeito desejado, né? Então, a melhor alternativa é essa, a conversa próxima, o acolhimento, sem julgamento, conversar, tirar dúvida, principalmente quando a gente divide grupos de meninas e meninos, porque aí há uma liberdade maior de falar sobre intimidade. Então, essa com certeza é a alternativa correta. 19. Mais de 3 milhões de crianças no mundo foram concebidas por meio da tecnologia assistida. Se a gente for considerar a norma ética de reprodução assistida, qual é a alternativa correta? Então, vamos lá. As técnicas de reprodução humana não podem ser aplicadas com a intenção de escolher o sexo da criança, podendo as demais características serem escolhidas de acordo com a vontade dos pais. Já pensou, gente? Eu ir numa clínica escolher, eu quero um menino do olho azul, que vai ter 1,78 m, que tenha inteligência. Eu estou indo no supermercado ou eu estou indo fazer um filho? Então, eu não posso usar as técnicas de reprodução assistida para escolher as características de uma criança. B. As técnicas de reprodução humana, em nenhuma hipótese, pode ser aplicada com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica. Essa está errada, porque a letra D está certa. Só pode aplicar a seleção de sexo quando existe uma doença na família que é ligada ao sexo. Então, existem algumas síndromes
que elas são selecionadas pelo Y, pelo cromossomo Y, por exemplo. E é só o sexo masculino que vai ter aquela síndrome. Então, se eu for fazer uma técnica de reprodução assistida, eu posso dizer isso para o médico, fazer um mapeamento genético, mostrar para ele o documento, tá aqui, ó. Se eu tiver um filho do sexo masculino, ele vai ter a síndrome. Então, na hora de fazer o bebê, ele vai descartar todos com embriões masculinos. Porque para eu não, já que eu estou pagando para fazer uma reprodução assistida, eu ainda vou ter a possibilidade de não ter esse filho com essa síndrome. Então é a letra D que está correta. Teve dúvida nessa? Então, beleza. Então nós vamos para a última questão, que é a 19. Opa, que é a 20. A TPM é um transtorno que produz desconfortos físicos e emocional até 2 semanas antes da menstruação. A sua causa não é totalmente entendida. Sim, é verdade. A gente viu isso no livro. Não existe uma causa específica para isso acontecer. 2, não há solução para os sintomas, visto que são muito variados. Poxa, a gente conversou tanto sobre a solução, a gente falou sobre tomar... Por isso que eu não entendi essa. Por que estava errado? Por que estava errada? Porque você fala que a dissertativa segunda, ela tá errada, mas há solução para os sintomas. Tem, a gente falou, lá no livro fala, mudar a alimentação, fazer exercício físico, tomar pílula... Que é a resposta da questão que estava errada, professora. As duas estariam certas. A resposta está falando que a segunda está errada, quando na verdade a segunda está certa, porque há a solução para os sintomas. Essa pergunta está com a alternativa errada. Não, olha só. Não está dizendo que há solução. Não há solução para os sintomas, então ela está errada, porque há. Ah, entendi agora. Entendeu? Verdade. Por isso que ela está falsa, porque muitos sintomas podem ser amenizados. Existem... Gente, quando eu era adolescente, não existe mais, porque ó, que eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu tinha TPM, minha mãe me levou no médico, o médico homeopata, e ele receitou um remédio que até quando ele existiu eu tomei, depois ele parou de existir. Ele chamava agoniada. É horrível, horrível, tinha gosto de garrafada, horrível. Mas melhorava, atenuava. Depois disso, quando acabou a agoniada, eu tomei a pílula anticoncepcional. Ela diminui quase que completamente os sintomas. E existem também dietas para diminuir os sintomas. E nós conversamos sobre tudo isso na nossa aula. Então, tem jeito de diminuir os sintomas. E aqui na questão está falando que não tem jeito, por isso que ela está falsa. Ok? Professora, eu fui pesquisar e ainda existe. Oi? Eu fui pesquisar e ainda existe. Agora? Você pesquisou agora? Que menina rápida, meu Deus. Voltou a existir agoniada? Mas tem cápsula também. Tem cápsula, tem gel, comprimido. Gente, que legal. Não sabia. Deve uma produção maior. Alta escala. Manda no grupo, acho que a gente vai precisar. Manda no grupo, vai todo mundo tomar agoniada. Gente, só as meninas, tá? Os meninos não precisam tomar agoniada. Pessoal, nós terminamos então de fazer a correção da nossa prova e foi muito tranquila. Gostaria de ter um feedback de vocês, apesar de que eu já entendi mais ou menos o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Mas vocês viram que, como eu disse para vocês, a nossa prova ela é composta por coisas que a gente conversou, por conteúdos que tem no nosso livro. Eu não fui buscar aleatoriamente coisa que a gente nunca falou, ou vocês sentiram que isso aconteceu. Eu quero um feedback de vocês. Professora, Quem nessa tá falando? 19 é Renata. Oi, Renata. Nessa 19, sinceramente, eu não achei no livro. Eu só consegui acertar porque meu esposo é médico e ele estava aqui do meu lado e eu tive uma cola dele, sabe?
E aí ele me deu uma aula, mas eu não achei mesmo. Eu pesquisei, olhei bastante no livro, eu demorei meia hora nessa questão. Na reprodução assistida? É. Que bom que ela teve a cola do marido dela, então, lá do lado dela. Ele ganhou a nota para mim. Alguém mais? Eu achei bem coerente, professora. E bem tranquila também. Tipo, eu tive os meus problemas com algumas questões, outras que eu errei de bobeira, mas que no mais estava bem coerente, sim. Então tá bom. A respeito dos pós-aula e a respeito das atividades, eu vou aguardar. Eu queria tanto terminar de fazer isso aqui antes, mas eu vou ter que esperar até dia 30 para poder lançar. Quem não fez o trabalho ainda, faz logo, por favor. Coloca lá esse trabalho. Sabe por quê? A Valéria veio conversar comigo antes da coordenação. Professor, o povo está desesperado, muita coisa para fazer, amplia o prazo. Aí eu até falei com ela, Valéria, mas a gente conversou sobre esse documentário na terceira aula. Até hoje não fez, a gente já está 2 capítulos para frente. Ah, professora, pois é, mas tem gente que ainda não fez. Aí eu falei, tá bom, então vamos ver se eu posso ampliar esse prazo. Aí veio a ordem lá de cima. Sabe por que a gente tem que ampliar o prazo? Porque tem muita gente que está matriculando agora. Então, eu achei justo, porque aí agora que essas pessoas vão assistir os pós-aula, assistir os vídeos das aulas e fazer as atividades, aí sim vão ter condição de fazer o trabalho. Mas vocês que estão aqui desde o início, pelo amor de Deus, faz esse trabalho logo, não deixa acumular, não. Toda vez que a gente passar um trabalho, já faz logo em seguida, que vocês não vão ter essa trabalheira depois, né? Bom, eu acho que a gente já pode encerrar, porque hoje é só essa questão da devolutiva mesmo. Nós não temos conteúdo específico para discutir. Na próxima semana, o Bernardo mandando eu ler o trabalho dele, que foi feito com muito amor. Tá bom, Bernardo, eu vou ler seu trabalho. O meu também, uhul. A Jéssica disse que é tipo ela, que chegou agora. Então tá, Jéssica, eu nem sabia que era você que estava aqui, que chegou agora. Eu pensei que era outra Jéssica, tá vendo? Então, próxima aula, nós vamos conversar sobre o desenvolvimento cognitivo do adulto jovem, que é o capítulo 13. A gente começou o capítulo 13 falando de desenvolvimento físico e agora a gente vai falar do desenvolvimento cognitivo. Então, para a próxima aula, a pré-aula de vocês é a leitura do capítulo 13, o desenvolvimento cognitivo. E aí a gente tem a nossa aula e a gente conversa mais na semana que vem. Tá legal? Hoje tem questionário não, né, professora? Não tem pós-aula essa semana. Aí, que legal. Não tem. Já pensou o pós-aula da devolutiva? Você gostou da devolutiva, verdadeiro ou falso? O professor Thiago fez. Ah! Ele colocou o Valéria, não conta, senão ela vai querer fazer uma. Não mesmo. Não tem tempo, não. Ela vai perder tempo também. Mas ele fez só porque, segundo ele, é obrigatório ter o pós-aula de todas as aulas, mas aí ele repetiu questões da prova. Não, na verdade a gente recebeu, talvez ele fez o pós-aula de vocês, porque foi na segunda-feira, né? A aula dele. Então, a gente recebeu, não sei se foi segunda mais tarde ou se foi na terça, uma orientação de que no dia da aula da devolutiva não é para fazer nada, é só a devolutiva sem pós-aula, sem postar material, pré-aula, nem nada. Então é por isso, tadinho, ele fez porque ele não sabia que, graças a Deus eu não fiz nada, porque senão ele ia ficar à toa. Então tá bom. No mais é só isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então um beijo, até semana que vem. Boa restante de semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, professora. Tchau. Obrigada. Tchau.